Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A nossa lição de hoje, a incerteza das riquezas e da condição humana. E o texto áureo diz assim: seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado e sabe-se que é homem, e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Esse é o texto áureo, Eclesiastes capítulo 6, do verso 10. A nossa lição de hoje, a lição de número 6, tem a sua leitura bíblica em classe indicada no livro de Eclesiastes mesmo, capítulo 6, dos versos 1 a 12. Tendo como uma primeira parte uma introdução, depois o seu primeiro tópico, o usufruto da riqueza, no capítulo 6 mesmo, do verso 1 ao 6. Um segundo tópico, o anseio insaciável do homem, capítulo 6, versos 7 a 9. E aí o terceiro tópico, o impasse da existência debaixo do sol, no capítulo 6, dos versos 10 a 12. E por fim, uma conclusão. Meus irmãos, vamos primeiramente abordar a introdução. E nessa introdução, Salomão continua a falar sobre a pobreza e a riqueza, provando a vaidade dessas condições frente à limitação do dinheiro, tanto naquilo que o homem é capaz de obter com ele, como na incerteza da sua posse. E nesse capítulo encerrará sua reflexão sobre a vaidade do dinheiro e dos bens materiais, considerando que a condição do homem permanece a mesma, independente de qualquer mudança na sua sorte material, já que ele nada pode fazer para mudar a sua condição intrínseca neste mundo. Ou seja, nós agora encerramos essa abordagem a respeito dos bens materiais e da vaidade da riqueza, bem como a vaidade da pobreza. Será colocado nessa lição que tanto um quanto o outro, tanto o rico como o pobre, tanto aquele que possui como aquele que não possui, tanto o sábio quanto o tolo nas questões da administração, todos eles são passageiros igualmente, e todos têm o mesmo fim, todos voltam ao pó. E que por mais que tenhamos dinheiro, riquezas, nada podemos mudar nessa condição de nascermos, crescermos e morrermos. Tá certo? E a nossa lição, ela tem agora no seu primeiro tópico o usufruto da riqueza. Os versos abordados nesse primeiro tópico, o usufruto da riqueza, estão em Eclesiastes capítulo 6, do verso 1 ao 6. Há um mal que tenho visto debaixo do sol, e é muito frequentemente
entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens, honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, e Deus não lhe dá poder para daí comer, antes o estranho lhe come. Também isto é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos, viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Em outras versões traz, se não tiver um enterro digno. Digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto debalde veio e em trevas se vai, de trevas se cobre o seu nome, e ainda que nunca viu o sol, nem conheceu nada, mais descanso tem este do que aquele. E ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos e não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Percebam que Salomão aborda primeiramente uma maldade, uma coisa que não é boa, algo que não é satisfatório, que é muito frequente entre os homens. Um homem a quem Deus deu tudo, riqueza, honra, poder, e ele não pode desfrutar desse bem. Antes, outros desfrutam de suas riquezas, ele dali não pode usufruir. Ele então diz que isto é vaidade e uma má enfermidade. Vejam que o obter riquezas, o ganhar riquezas, o prosperar financeiramente é um dom de Deus espalhado, como diz a Bíblia, como já estudamos em lições anteriores, conforme Deus quer. E gozar desses bens é outra bênção que Deus dá, que não é para todos. Portanto, nessa condição, um pobre que desfruta pouco que tem, está em condição melhor do que aquele que tem muito e não pode desfrutar. Os irmãos percebam então que o desfrutar, o contentar-se, é muito melhor do que simplesmente ter. Tá certo? E aí ele considera ainda, comparando a um que nem nasceu, a um aborto, aquele que foi abortado, um abortivo. Ele comparando, ele diz: olha, o aborto está em melhor condição do que este homem que gerou 100 filhos, viveu 2.000 vezes 1000 anos, ainda que ele pudesse ter tudo, e não pudesse desfrutar do bem. O que nem nasceu, ou morreu antes de nascer, ou antes de vir à luz, antes de vir a esse mundo, está em melhor condição. Mas por quê? Ora, o aborto não desfrutou nenhuma riqueza desse mundo, não pôde contentar-se com o desfrute de nada. O homem que trabalhou também não pode gozar. Então, nesse ponto, parece que os dois estão em igualdade. O homem que trabalhou, aflição de espírito, esforço, sofre em ver a sua riqueza e não poder desfrutar. Isso, aquele que nem nasceu, não passa. E por fim, quando este homem que passou toda a sua vida vendo isso, esse sofrimento todo, vier a morrer, ele se iguala ao que nem nasceu, ou já nasceu, ou esteve morto já no ventre. Assim é que
a condição deste aborto é melhor do que esse homem que pôde ver tantos bens e não pôde gozar nada. Tá certo, meus irmãos? E aí ele conclui: não vão todos para o mesmo lugar? Vaidade de vaidade. E ele considera então que no fim tudo se iguala quando a morte chega. Vamos então para uma primeira análise do primeiro parágrafo do primeiro tópico, usufruto da riqueza. Os diversos males e frustrações trazidos pela busca das riquezas, em contraste com o sossego daquele que se acomoda à porção que obtém como fruto do seu trabalho, sem nada cobiçar, mas contentando-se com as alegrias proporcionadas pelo que tem, já foram temas de discurso do pregador em capítulos anteriores. As riquezas são instáveis e aquele que as possui está particularmente sujeito às desventuras, tais como juntá-las para que um estranho possa gastá-las e vê-las se perderem por algum evento imprevisível. Tudo isto é causa de desconforto, de inquietação para os que se dedicam a acumular riquezas. Salomão reflete que não há, portanto, outro benefício nos bens materiais, além de ser capaz de desfrutá-los, quer sejam poucos ou muitos. E, para isto, não é necessário ser rico nem pobre, mas apenas contar com a bondade de Deus, que concede tal desfrutamento como um dom. Vejam só, debaixo do sol, olhando tanto o rico quanto o pobre, já abordamos, já falamos, parece que se não puder desfrutar o dom, o pobre que desfruta está em melhor condição. Mas, irmãos, por favor, compreendam que mesmo se nós analisarmos essa situação debaixo do sol, é necessário a gente subir um pouquinho, sair de debaixo do sol. Por quê? Porque de alguma forma a gente tem que ir a Deus, reconhecer que Deus é que dá todas as coisas e o bem de poder desfrutar, que o próprio Salomão recomenda. Já vimos isso umas 2 ou 3 vezes em capítulos anteriores. Goza a vida, essa é a sua porção debaixo do sol. Então, vamos ser sábios nisso, pedindo para que Deus nos dê sabedoria em gozar, em desfrutar, em ter prazer naquilo que já alcançamos, seja pouco ou seja muito, e que a nossa percepção daquilo que já temos, que não é pouco, que sempre é muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, que a nossa percepção seja sempre de gratidão em observar o que temos já recebido. Tá bom, meus irmãos? Porque está nisso o contentamento nosso. Essa também é uma porção que Deus nos dá, de contentarmos. Portanto, sejamos gratos, e o que temos, desfrutemos, e não estejamos inquietos numa ambição desmedida. Vou repetir, numa ambição desmedida, tá bom? Vamos ainda para o segundo parágrafo. O nosso comentarista, ele traz assim no segundo parágrafo na lição: agora o pregador considera a mesma questão de que, mesmo quando as riquezas são alcançadas de forma lícita, segundo a provisão divina para com o homem, isto não significa necessariamente que com elas vem a capacidade de desfrutá-las. E o caso daquele que não pode se alegrar com o que possui é de grande infelicidade. Ter poder para usufruir das riquezas, da honra, de qualquer outra comodidade ou benefício debaixo do sol, também é um dom de Deus, mas geralmente aqueles que possuem tais coisas
incorrem no erro de ocupar suas mentes com a ambição de ampliar ou aumentar aquilo que já possuem, e isso os leva a não disporem de tempo nem verem oportunidade para se contentar com a sua porção, que já é grande. Por isso ressaltamos novamente a importância da gratidão, de uma mente voltada para Deus na consideração de tudo aquilo que possuímos, e a falta desse reconhecimento é propriamente castigada com permanente descontentamento e incapacidade de enxergar a possibilidade de se alegrar com o que já se possui. Meus irmãos, vejam só como é enfática essa colocação de que Deus nos deu, sejamos gratos. No entanto, aquele a quem Deus já deu, muitas vezes em porções avantajadas de riquezas, de honra, de tantos bens dessa vida, muitas vezes na ambição desmedida de buscar mais para si mesmo, enriquecer, muitas vezes perde o seu tempo na ambição, na luta, e não desfruta o que Deus lhe deu. E entendam, o tempo também é uma dádiva de Deus. A vida é uma dádiva de Deus, e ela deve ser plenamente desfrutada. Jesus Cristo mesmo dizendo, diz: olha, eu dou vida com abundância. Então, não desfrutarmos da vida que Deus nos dá com abundância, e isso é para todos, independente de ser rico ou pobre, e ficarmos lutando para termos mais, meus irmãos, vamos ser castigados na nossa ambição desmedida, vamos ser castigados por não podermos desfrutar daquilo que Deus nos dá. Tá certo? Vamos às referências citadas na lição 1 Timóteo capítulo 6, verso 6. Essa palavra em 1 Timóteo, sempre citada na nossa lição. Verso 6 diz assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Verso 17 a 19: mas aos ricos deste mundo, que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Vamos abrir aqui um parêntese no nosso estudo. Entendam, Salomão está considerando que a ambição desmedida, simplesmente para que a pessoa acumule, e não desfrute, é um problema, é um castigo de Deus, dada a sua ingratidão em reconhecer, em desfrutar o que Deus já deu. No entanto, a ambição correta, a ambição, o desejo, o anelo de ter alguma coisa a mais, muitas vezes é dado pelo próprio Deus. Para quê? Para que, como nós lemos aqui em 1 Timóteo versos 6 e 18, que façam o bem. Ou seja, Deus nos dá o dom da riqueza, a capacidade de trabalharmos, a capacidade de administrarmos, a capacidade de produzirmos. Que isso seja para nossa satisfação, sim, com gratidão, sim, mas sem colocar o nosso coração nisso. Mas se alcançarmos muita riqueza, como disse Salmo 49, não ponha o seu coração nisso. Aqui em Timóteo também está dizendo a mesma coisa, mas ele diz que saibamos
repartir de boa mente, sejam comunicáveis, ou seja, sejam de alguma forma acessíveis àqueles que necessitam. Então, o fato de ambicionar crescer, enriquecer, não há nisso pecado nenhum, porque a Bíblia diz que o sábio tem o seu coração na fartura. E Nilson, e agora? Explica aí, o sábio tem o coração na fartura? Vamos explicar. O sábio tem o seu coração na fartura, não é porque ele deseja riqueza, mas é porque ele quer ver todos fartos. Aí é sabedoria, que esse Timóteo está abordando aqui. Vamos ver um exemplo? José chega na casa de Potifar, enriquece Potifar. José chega na prisão, a Bíblia diz que ele foi próspero, prosperou lá na prisão. De alguma forma ele trouxe benefício a ponto do capitão da guarda descansar. Deixa com José, ele cuida de tudo aí melhor do que eu. Potifar já havia feito a mesma coisa, deixa com José. José então ascende ao governo do Egito. Faraó mais uma vez deixa com José. Nele há o Espírito de Deus. José então, usando da sua capacidade, do seu dom de prosperar, de administrar, de multiplicar, José então salva o Egito da destruição, da fome, e ele recebe o nome inclusive de Salvador do mundo. Após a morte de seu pai Jacó, os irmãos de José, temendo alguma represália, por causa lá do começo dessa história, da venda de José aos mercadores que iam ao Egito, esses homens chegam em José e falam: José, e agora a nossa condição? José sabiamente responde: Deus me trouxe aqui para prosperar mesmo, para socorrer vocês, para amparar vocês. Então vejam que as riquezas que José administrou, evidentemente que José desfrutou delas, mas José multiplicou as suas riquezas, salvando pessoas e animais do Egito e salvando a própria família, que era um projeto grande de Deus. Tudo bem? Então vejam que muitas vezes uma ambição, uma boa administração, um enriquecimento de alguém, na verdade não é só para ele. Ele pode ser sábio e fazer essa distribuição. E aí a gente vê em Jesus Cristo a sabedoria de Deus encarnada. Ele deixa o seu trono de glória, a sua riqueza eterna, e toma a forma humana. E a Bíblia diz que ele trabalha incessantemente. Ele trabalha. Meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. E por que Jesus trabalhava? E por que Jesus afligia a sua própria alma no trabalho, no esforço? Porque ele queria ganhar as almas. Ele queria, com esse seu esforço e sacrifício, que depois ele vai dizer que viu o sacrifício da sua alma e ficou satisfeito, ou seja, ele viu o trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Ele queria era nos enriquecer, porque ele era Deus, tinha todas as coisas. Então ele desce à terra, trabalha a ponto de dar a sua alma no trabalho para ganhar a nossa vida e nos dar as riquezas com ele. Então percebam então em Jesus, em José, a sabedoria de que os talentos, as riquezas, tudo dado a nós é para servirmos. Em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo recomenda: enriqueçam-se bastante, abundem nos dons,
Mas para quê? Porque os dons são de serviço, são para atender a própria igreja, atender o próprio povo de Deus. Então, meus irmãos, se Deus colocou no seu coração esse desejo de trabalhar, de ter mais, de crescer, fica a recomendação dada para Paulo a Timóteo: manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, não ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente dá todas as coisas, que façam o bem, enriqueçam de boas obras, repartam de boa mente e sejam acessíveis, comunicáveis. Amém? Então, ambição é pecado? Desejar é pecado? Se Deus te colocou algo para você crescer, para você produzir, multiplicar, amém, trabalhe por isso, mas saiba que a glória é de Deus e você trabalha para a sua igreja, o seu povo, a sua comunidade, a sociedade. Você precisa ser útil, e há nisso o desfrutar pleno de entender que Deus fez e que Ele nos dá todas as coisas para delas desfrutarmos também. É a Bíblia que recomenda, que fala, que diz que o lavrador é o primeiro a gozar do fruto. Então aquele que trabalha, aquele que prospera, aquele que tem, é o primeiro a gozar do fruto. Amém? Mas, por favor, com moderação, segundo a medida de Deus. Por isso, a espiritualidade presente em todos os momentos da nossa vida. Amém? Meus irmãos, abordando agora o terceiro parágrafo, o usufruto da riqueza, Salomão compara então a infelicidade da sorte daqueles cujas vidas foram despendidas na busca das riquezas ou em ampliar o seu poder e não puderam se satisfazer com o bem, como sendo pior do que um aborto, isto é, de um nascimento prematuro que não resistiu para ver a luz do sol. Notemos que ele não está negando o valor e a importância da vida, apenas dizendo que a condição de alguém que nunca veio ao mundo ainda é melhor do que alguém que veio e não aproveitou, desfrutou, por assim dizer, as verdadeiras oportunidades da vida. Um abortivo não conheceu essas felicidades, mas também não experimentou as frustrações que sobrevêm repentinamente para encerrá-las. Tampouco deixa de experimentá-las pela falta de sabedoria demonstrada pelos que não desfrutam do bem quando podiam. De um ponto de vista daquele que vê seu limite debaixo do sol, até mesmo na morte o primeiro leva vantagem sobre aquele que veio ao mundo, pois este o deixa do mesmo modo, mas sob uma infelicidade que o abortivo jamais terá experimentado. Mais uma vez, Salomão compara a morte do abortivo ou a morte de alguém que não desfrutou a riqueza e diz que o abortivo está em melhor condição, exatamente porque não teve a infelicidade de lutar, ansiar, a ser afligido e não poder desfrutar. Tá certo, meus irmãos? E é importante ressaltar, como disse a lição, Salomão não está dizendo que, olha, é melhor morrer do que estar vivo. Tá certo? Salomão não está colocando então que se estamos num sofrimento é melhor morrer. Então, como os seres humanos hoje, os homens do mundo indicam a eutanásia, que é quando a pessoa está no sofrimento final, já não tem mais retorno, uma doença terminal, tire logo a vida, assim não sofre. Salomão não está recomendando nada disso. Salomão só está comparando uma coisa com outra.
Tá certo? E se acontecer de alguém estar num sofrimento terminal, final, saiba, é Deus quem dispõe todas as coisas, e há na sabedoria de Deus algo no sofrimento, ainda que seja como este. Tá certo? E a vida é de Deus, pertence a Deus. E o que Deus nos manda é: goze a vida. Se temos algum momento de angústia, de luta, de provação, lembremos que o bem, a saúde, a vida, a riqueza, a alegria, o poder, todo o dom perfeito vem do nosso Deus. Então é a Ele que temos que recorrer. Jamais recorremos à morte. Tá certo? Então vamos avançando para o nosso segundo tópico: o anseio insaciável do homem. Leiamos então Eclesiastes capítulo 6, do verso 7 ao 9. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca satisfaz o seu apetite. Porque que mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Vejam só, agora Salomão faz a colocação de que o homem trabalha é porque a sua boca o instiga, o faz trabalhar, e que este trabalho para a satisfação dos seus apetites, sejam eles quais forem, os apetites dos prazeres da vida, os apetites da alimentação, os apetites por poder, por riqueza, por crescimento, por fama, por vanglória, ele fala que o homem nunca satisfaz, nunca há satisfação plena nisso. E por que não há? Porque Deus não nos criou para sermos satisfeitos com as coisas deste mundo. Deus não nos fez para contentarmos apenas em termos, em gozarmos as coisas deste mundo. Sempre teremos em nós a insatisfação de querermos mais em alguma área da nossa vida. Por quê? Porque não há satisfação nisso. Logo, para que alcancemos um equilíbrio e temos uma certa satisfação, é necessário termos uma condição espiritual que só o Espírito de Deus em nós vai nos proporcionar. Esse tal contentamento, isso é coisa de Deus. Considerando debaixo do sol, o ser humano não. Comeu um almoço bom hoje, se alimentou bem hoje, foi um omelete, amanhã ele quer um bife, comeu bife, amanhã ele quer de novo. Varia, vamos variar isso aí, só bife, vamos variar, vamos comer um franguinho. E comer o franguinho, gosta muito de frango, varia o jeito do frango. Entendam que, meus irmãos, a satisfação é só em Cristo Jesus mesmo. E eu digo para os irmãos, quando os irmãos sentem a presença de Deus, aquela presença poderosa, aquela satisfação gloriosa, a visitação do Espírito de Deus, se falar para você: olha, vai morrer agora, glória, vai viver mais 100 anos, glória, a satisfação de alguma forma não está nesse mundo, mas em Deus. E aí ele compara que mais tem o pobre do que o sábio do que o tolo e o pobre. E ele considera que o pobre que sabe andar perante os vivos. Mas que sabedoria que há no pobre?
É porque ele aproveita cada momento que ele tem como se fosse o último. É ou não é? Ele come a carninha hoje, amanhã não vai ter. E aí ele faz o quê? Come com prazer. Espera que tenha amanhã? Espera, sai. Mas na verdade, ele aproveita melhor do que o rico, que muitas vezes está tão acostumado com tantas coisas que a vida vai perdendo o seu sabor. E aí ele diz aqui, para finalizar: melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Quando Salomão fala melhor é a vista dos olhos, ele está querendo dizer o quê? É melhor a sabedoria, o andar olhando, percebendo tudo com sabedoria, do que o andar vagueando sem destino ou com destino de cobiça. Então, o que ele está colocando é o quê? Se há uma insaciável forma do homem viver debaixo do sol, de querer, espera aí, vamos caminhar com sabedoria. É melhor caminhar com sabedoria, contentando-se com o que tem a cada tempo, como eu disse, o pobre que se contenta com a cada refeição, do que querer. Isso é aflição de espírito, tá bom? Vamos para a nossa lição, nosso material de apoio. No segundo tópico, o anseio insaciável do homem. Outra forma de considerar a inutilidade da busca das riquezas e como isto representa a vaidade de tudo aquilo que se faz debaixo do sol, em que o homem insensatamente se aplica todos os dias da sua vida, o sábio pregador reflete que o desejo de riquezas existe em razão da necessidade mais básica de sobrevivência. Todo o trabalho do homem é para a sua boca. É essencialmente por esta razão que trabalha, mas é uma necessidade para a qual não apenas o rico pode suprir com sua fortuna. Assim como o rico, o pobre também é capaz de obter saciedade e se alegrar com o fruto do seu trabalho. Contudo, por simples vaidade e falta de reflexão, o homem é impulsionado a buscar sempre mais e além do que já possui, como se fosse capaz de fazer algo mais com o fruto dos seus esforços do que simplesmente suprir as suas necessidades mais básicas, mas nunca mudar a sua verdadeira condição. Portanto, conclui o pregador, é melhor desfrutar daquilo que se possui no presente, melhor é a vista dos olhos, do que se perder numa busca sem fim, num vaguear motivado pela cobiça, que nunca permitirá ao homem desfrutar daquilo que possui no presente, mas sempre adiará o seu contentamento para um futuro que ele jamais alcançará. É a palavra sábia, né? Vivamos o tempo presente, remindo o tempo. Deixa o dia de amanhã cuidar-se de si mesmo. Quantas palavras bíblicas nesse sentido de vivermos o nosso dia aproveitando, só que de uma outra forma, não é assim? Jesus disse: olha, os dias são maus, mas vivamos abundantemente. Então nós precisamos, meus irmãos, não estar presos como aquele que a mente só vive no futuro, numa ansiedade de ter, possuir, de alcançar, de progredir, somente no futuro. Traz para o hoje. De vez em quando você pode até dar uma olhadinha para trás e dizer: obrigado, Deus. Tá certo? Vamos ser sábios.
vamos ser sábios. E como recomendação, nós temos aí Gênesis capítulo 3, verso 19, uma palavra de Deus mostrando que realmente o homem trabalha para comer. 3, verso 19 de Gênesis, diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ou seja, o homem realmente trabalha para desfrutar aquilo que, isso é algo determinado por Deus. Mas por outro lado, cuidado com o vaguear da cobiça. E ainda Mateus capítulo 6, verso 27, o famoso Sermão do Monte, diz assim: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Ou seja, os bens vêm de Deus, a capacidade e as riquezas são dons de Deus, desfrutar os bens são dons de Deus. Assim, o homem trabalha. Se Deus chamou para trabalhar e produzir e enriquecer, vai enriquecer. Do contrário, morre trabalhando e não enriquece. Os irmãos já perceberam isso? Que existem pessoas que parece que se multiplicam com facilidade. Há um famoso aqui no Brasil que começou vendendo caneta. Hoje é um dos homens mais ricos do Brasil. Começou vendendo caneta, camelô. Outros, filhos de ricos, já com trampolim pronto, já riquezas, e empobrece. Então, vamos confiar em Deus, e esse anseio de crescimento, de riqueza, de possuir, de ser alguém, de ter uma posição de destaque na sociedade ou o que for, deixa com Deus. Deus tem os seus caminhos e o seu meio de fazer as coisas. E se em nós há algum desejo, sejam submetidos à avaliação do Todo-Poderoso, que se o desejo foi implantado por Ele se ocupa em fazer, em dar o destino certo às nossas vidas. Se o desejo é humano, pode ter certeza que chegando diante dele, o que é humano não permanece. Bom, já lemos as referências, vamos para o tópico 3 da nossa lição: o impasse da existência debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 6, versos 7, 8 e 9. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado. Sabe-se que é homem, e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Na verdade, que há muitas coisas que multiplicam a vaidade. E que mais tem o homem de melhor? Pois quem sabe o que é bom nesta vida para o homem? Porque todos os seus dias da sua vida, os quais gastas como a sombra, quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Aqui Salomão, analisando a vida toda, ele diz: está tudo disposto por Deus, o que há de ser já está colocado por Ele, e não tem como contender com aquele que é mais forte do que nós. E aí, nessa situação, se Deus nos trouxe a riqueza, se Deus nos trouxe alguma fama, algum dom, que já dissemos, é para servirmos. Por outro lado, com sabedoria desfrutarmos, não nos perdermos na luta incessante a ponto de
não gozarmos aquilo que Deus nos deu. Mas e se Deus não nos deu? E se Deus me fez como a mim? Não sou rico. Eu estou dizendo rico, tá? No sentido de dinheiro no mundo. Eu vou ter inveja daquele que é rico? Eu terei sofrimento na minha alma porque não alcancei beleza, riqueza, fama, posição, glória, honra humana? Isso me fará infeliz? Isso me levará a murmurar contra o meu Deus? Percebam que a razão da murmuração é o quê? Insatisfação, falta de contentamento. A inveja, já abordamos lá no capítulo 4, é o quê? Insatisfação, contenda contra o Criador. É como se disser: Deus, erraste ao me fazer na condição que me encontro. Não é sabedoria, é? Então é um impasse, né? É difícil. E aí ele diz: na verdade é que há muitas coisas que multiplicam a vaidade, e que mais tem um homem de melhor? Pois quem sabe o que é bom nesta vida para o homem? Porque todos os seus dias da sua vida de vaidade, os quais gastas como sombra. É tudo tão passageiro, tão rápido, tão fugaz. O que mais temos nós? Quem declarará ao homem que há de ser ou será depois dele debaixo do sol? Algum dos irmãos sabe o que vai acontecer quando nós partimos dessa vida? O que acontecerá ao meu nome? O que acontecerá às minhas coisas? O que acontecerá com a minha história? Irmãos, isso é um pensamento do que acontecerá depois da morte. Imaginem um pouco mais. Imagine o que será daqui a 15 minutos. Vamos viver afobados, ansiosos, angustiados. Por quê? Vamos para as considerações da nossa folha de aula, do nosso material de apoio em classe, o impasse da existência debaixo do sol. As considerações finais de Salomão para este capítulo parecem bastante negativas, ou de um completo desprezo pela condição humana debaixo do sol. Seu propósito, porém, não pode ser o de nos abandonar ante uma expectativa ou uma perspectiva desesperada, mas sabiamente, através de suas indagações, Ele quer nos incentivar a elevar os nossos olhos para além desse quadro e nos fazer perceber que o homem se encontra em um impasse do qual só sairá quando se voltar para o seu Criador. Assim, independente do que for o homem nesta existência, rico ou pobre, sábio ou tolo, solitário ou não, de muitos ou poucos anos de vida, ele deve saber que sua sorte foi determinada, já o seu nome foi nomeado, não por uma fatalidade do destino, mas por Deus, que também designa o tempo de todas as coisas, como já explicado no capítulo 3, que há um tempo para todas as coisas. É uma atitude vã descontentar-se com a própria condição, pois isto é opor-se a Deus, que é sábio e determina todas as coisas no seu tempo.
e sustenta a todos, independentemente do que são ou possuem. Contender contra isso é contender contra o próprio Criador, que dispõe todas as coisas tais como são. Meus irmãos, se a gente tiver essa mentalidade de entender que tudo feito por Deus é perfeito, talvez a gente consiga viver um pouco mais feliz. Ante a tanta inquietude no mundo, há tanta ansiedade, há tanto sofrimento, de sempre para quê? É rápida a vida. Por isso a necessidade de voltarmos ao Criador, para que após a nossa partida, debaixo do sol se encerra tudo. No entanto, há uma eternidade conquistada a nós pelo trabalho de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É necessário transcendermos. Se ficarmos só nesse mundo, é sofrimento, injustiça, é inquietude, é falta de paz, é tudo, irmãos. E se você pensa que é só lá no mundo, é só no trabalho, não, dentro da igreja. Se você ficar mergulhado em problema, em situação, daqui a pouco está desistindo. Por isso que nós temos que fazer o quê? Quando perceber que a nossa alma está meio aflita, meio desassossegada, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Ele tem cuidado de nós. Amém? Portanto, vamos para o segundo parágrafo desse terceiro tópico, o impasse da existência debaixo do sol. Além disso, o fato de que a condição humana é intrinsecamente algo que poderíamos facilmente nos descontentar, independente do que fizermos para melhorá-la, pois muitas são as vicissitudes ou as coisas passageiras, as coisas que sucedem, que nos fazem lembrar de que somos homens, e as coisas consideradas bens e ideais para muitos poderiam ter o seu valor questionado por aqueles que alcançaram apenas para descobrir que suas frustrações apenas mudam de razões e de objetos. A vida debaixo do sol é algo incerto e do qual não podemos ter nenhuma certeza. Ninguém é capaz de a declarar, ou seja, de garantir para nós o que haverá de ser. Por mais que você conquiste, alguém já conquistou e disse: isso aí eu já conquistei, já passei e já estou noutra. A vida debaixo do sol é isso, uma insatisfação completa. E ninguém é capaz de garantir para nós o que haverá de ser. Por isso Tiago recomenda, não é Tiago que recomenda em sua epístola, para não dizermos amanhã nós vamos à cidade, compraremos, negociaremos, venderemos, enriqueceremos. Diga assim, ó, se vivermos e o Senhor quiser. Jesus já conta a história do homem que enriqueceu, construiu uma fazenda muito grande, enriqueceu bastante, e está no coração dele de noite, pensando: olha aí, perdeu a paz, está aflito, contanto, farei celeiros ainda maiores. E aí vem a palavra, né? Louco, esta noite pedirão a tua alma. Meus irmãos, que nós não estejamos nesse vaguear desse mundo, mas que o nosso coração esteja na salvação, nos céus, porque onde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração,
que a nossa riqueza seja a eterna. Do contrário, seremos desapontados. Esse mundo é para isso mesmo. Vamos continuar? Vamos agora partir para a conclusão do nosso estudo dessa noite. E a conclusão: as lições do pregador neste capítulo devem nos levar a uma reflexão mais profunda sobre a fragilidade da vida e a incerteza de qualquer condição em que possamos nos considerar satisfeitos e contentes, e considerar as desventuras dos outros, bem como as nossas, como sinais deixados por Deus, para que não nos esqueçamos da vaidade que há debaixo do sol. Vaidade de vaidade, debaixo do sol, tudo é vaidade. E assim nós concluímos a nossa lição de hoje, a lição de número 6, a incerteza das riquezas e da condição humana, que teve seu esboço, uma introdução, o primeiro tópico, o usufruto da riqueza, o segundo tópico, o anseio insaciável do homem, o terceiro, o impasse da existência debaixo do sol, e por fim, a conclusão que agora mesmo fizemos com os irmãos. O texto áureo, para relembrarmos: seja qualquer o que for, o seu nome foi nomeado, e sabe-se que é homem e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Ou seja, tudo determinado por Deus, como contenderemos? Finalizamos assim o nosso estudo desta noite. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs,
a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.